Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Primeiramente cumprimentar vocês. Esses políticos fizeram de bom para Batatais em 2 anos. Ministro da Educação envolvido em esquema de corrupção com barras de ouro. O que não faz, na sua visão? Já tiveram aqui o prefeito, os secretários, vereadores? Só vem aqui no dia que puseram os postes e não voltou mais. Que 2 anos a gente tem eleição? Só vem aqui de 4 anos. Mas o empréstimo para investimento não é dívida. É dívida sim. Tudo que você faz de empréstimo, você contrai uma dívida. Vai melhorar muito. Mas vai melhorar muito. Como nunca teve antes em Batatais. Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber pela primeira vez em Batatais a Paula Nunes, que é co-deputada da bancada feminina do PSOL. É isso, da Paula? Da bancada feminista, é isso mesmo. E o que você está achando da cidade, Paula? Tô gostando muito, para mim tem sido um prazer estar aqui, porque sempre conhecer lutadores e lutadoras da cidade que vão tocando lutas e pautas importantíssimas na cidade, como é o caso dos que eu conheci aqui em Batatais, sempre traz um ânimo novo pra gente, uma nova energia. Então, tô bem feliz de estar aqui, porque pude conhecer trabalhos que eu passei a admirar muito e que agora também nosso mandato vai pensar de que forma pode apoiar, pode ajudar para que esses trabalhos se desenvolvam. Paula, mandato coletivo, né? Está sendo uma tônica cada vez mais crescente no meio político. Mas para a galera que não entende, como é que funciona essa questão do mandato coletivo? O mandato coletivo é um mandato que nós escolhemos compartilhar. Basicamente, a legislação brasileira determina que o mandato ele é personalíssimo. Então, que uma pessoa precisa ser a responsável por ter o nome na urna, em caso de improbidade administrativa, em caso de cassação ou até de imunidade parlamentar. Essa pessoa é a pessoa que tem o mandato, detém o mandato, por assim dizer, né? Mas o mandato coletivo, na verdade, ele é um projeto político, é uma ideia de tirar de uma lógica que é messiânica, de uma lógica que é personalista, a forma de fazer política. O que nós escolhemos foi transferir, por exemplo, de mim, que sou a representante institucional da bancada feminista, ou porta-voz, como nós chamamos, para um projeto político, a ideia do fazer mandato. Então, as pessoas sabem que o nosso mandato é um mandato feminista, formado por 5 mulheres negras, e que é isso que baliza o que é a nossa estrutura. Então, pouco importa saber quem sou eu, quem é a Carol, quem é a Simone, quem é a Mari, quem é a Sirlene. O que importa é que as pessoas conheçam o nosso projeto, que é o projeto da bancada feminista. Então, tem algumas atribuições que só eu posso ter. Então, só eu posso ficar no plenário, só eu posso votar nos projetos de lei, mas, na verdade, todas as outras que nós podemos, nós hackeamos o sistema, como a gente chama, né? Então, as frentes parlamentares, cada uma de nós toca uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, a representação para fora da Casa Legislativa também é uma representação compartilhada. Eu não falo em nome do mandato mais do que qualquer uma de nós 5. Todas nós respondemos igualmente em nome do mandato. Se hoje eu não estivesse aqui, mas qualquer uma das outras co-deputadas estivessem, elas falariam em nome do nosso mandato da bancada feminista, sobre as nossas iniciativas, sobre o nosso projeto político, da mesma forma que eu. Então, para a gente isso é muito importante, a possibilidade de aumentar a capilaridade de um mandato parlamentar e também de romper um pouco com essa lógica que é tão personalista da política brasileira. O que mudou, na tua visão, após o governo Bolsonaro? Que foi um governo que vários assuntos a gente já tinha superado ou estávamos superando e, de repente, a gente regrediu. Vocês sentem isso na pele? Muito, todos os dias. A gente sente, por exemplo, em um dos temas que é mais latentes na nossa vida, que é a violência política. Então, hoje, a gente sofre um nível de violência política que é quase que inacreditável diante da existência de uma democracia no Brasil. Parte do que a gente mais vive todos os dias é a compreensão de que a nossa democracia é uma democracia muito frágil. Infelizmente, o Bolsonaro só existe porque o Brasil é um país que acertou pouco as suas contas com a ditadura militar. Porque se tivesse acertado de fato as contas com a ditadura militar, quando ele foi votar o impeachment da Dilma, que fez homenagem para o Ustra, ele sairia de lá preso. Em outros países que de fato entenderam qual foi o peso da ditadura militar na sua história, nunca seria permitido que uma coisa como aquela acontecesse. Isso nunca aconteceu com o Bolsonaro. Não
só com o Bolsonaro, mas com muitos outros filhotes do fascismo por aí. E ele se tornou presidente e transformou a política do ódio como uma política de Estado. E mais do que isso, essa política entrou na cabeça, nas mentes, no coração de milhões de brasileiros em todo o nosso país. E isso é o mais difícil, isso é o mais triste. O que a gente viveu na pandemia da Covid-19 foi algo inacreditável. A gente viu que, de fato, o Brasil tinha um presidente que banalizava completamente a vida das pessoas. Zombou da pandemia, de pessoas agonizando com falta de ar em Manaus. Veja só, o avião da FAB não podia fazer trajeto levando oxigênio em Manaus, era a justificativa dele. E agora a gente viu o avião da FAB resgatando brasileiros em Israel, né? Resgatando as pessoas no Egito, que conseguiram atravessar e sair da faixa de Gaza. Então, assim, é inacreditável a justificativa e a banalização da vida que a gente viu o Bolsonaro viver. Mas também o recrudescimento da violência, né? A violência como forma de fazer política é algo muito cruel. Aquilo de viver com as crianças, criança no colo, a criança fazendo símbolo de arma. Sim. Quem é que quer armar a criança? Sabe, quem é que quer um exemplo de vida, de criação de vida, de novas gerações que envolva armamento? Uma das piores políticas estabelecidas pelo governo Bolsonaro foi a liberação do armamento. Sim. As pessoas acham falsamente que isso traz mais segurança, mas na verdade isso aumenta a violência doméstica, isso aumenta a violência contra crianças. Ter arma em casa é um risco gigantesco. Ninguém quer ver a nossa população assim mais armada. Então eu acho que a gente viveu, infelizmente, muitos retrocessos com o governo Bolsonaro. Retrocessos esses que serão muito difíceis de retomar, né? Como você disse, a gente estava avançando em várias coisas, outras tantas a gente poderia ter avançado mais e não avançou. Mas, infelizmente, o que a gente viu é um retrocesso, especialmente na mente das pessoas e também em termos de política pública. E sabe-se lá quantos anos a gente vai demorar para poder restabelecer isso no nosso país. E exatamente, não que nunca tenha existido, né? Mas parece que pós-Bolsonaro, durante Bolsonaro, a questão de ameaças políticas, de pensamentos diferentes, é uma crescente muito grande. Eu não sei qual que é a realidade da capital, mas aqui no interior a gente sente isso muito na pele. Né? O jovem da periferia, o jovem negro, a gente sente tudo isso. Então, assim, parece que toda... Eu não digo a maldade humana, mas toda a parte podre do ser humano, parece que o Bolsonaro conseguiu despertar essas pessoas. Eu costumo dizer que antigamente as pessoas tinham vergonha, elas ficavam quietinhas em alguns assuntos. E pós-Bolsonaro, não. Hoje elas sabem, eu acho que ele deu um aval, né? Tipo, pode fazer, pode, que é assim mesmo que tem que ser. E continua ainda, né, Paula? Com certeza. Eu vou dar um exemplo que eu vivo muito de perto e que não é uma representação da sociedade, é uma representação distorcida da sociedade, que é o parlamento. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem 94 deputados. Só que os deputados de oposição não chegam nem a 30. Só que quando a gente olha, de fato, para as ideias que são defendidas para a composição do parlamento, a gente vê um parlamento que tem, infelizmente, um ódio gigantesco à diferença e ao diferente. Então, nós vemos deputados manifestar ódio de uma forma que é cruel. Tem deputado que o único objetivo que ele tem na política é conseguir aprovar projeto de lei que proíbe a participação de pessoas trans nos esportes, por exemplo. É um absurdo. Que proíbe a utilização de banheiro por pessoas trans. Que já disse que ia arrancar pelos cabelos pessoas trans do banheiro se visse uma mulher trans num banheiro em que estivesse a esposa dele, as filhas dele, que ia arrancar essa mulher trans pelo banheiro, falando isso num parlamento que tem uma mulher trans, que tinha uma mulher trans, errava o tempo todo o pronome, né, propositalmente, dessa mulher trans deputada, chamando ela de ele, na verdade. Sim, a gente tem isso para dar um exemplo, mas vários exemplos de parlamentares, de deputados que foram eleitos com a política do ódio e que defendem todo o tempo a política do ódio. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel porque essas pessoas foram eleitas com muitos votos, porque, infelizmente, tem muita gente pensando assim. E é um pensamento perigosíssimo também, né? Porque a partir do momento que você vê um vereador, um deputado, um prefeito, qualquer pessoa pública tomando atitudes desse nível, você tem uma pá de gente vai junto, né? Claro, e você está dizendo, sob o ponto de vista da política, que tem pessoas que são menos seres humanos do que outras. Isso a gente nunca pode dizer. Sim.
quando uma pessoa é um parlamentar e prega ódio às mulheres, prega ódio aos LGBTs, prega ódio às pessoas negras, por exemplo, a gente tem um índice altíssimo de violência policial no estado de São Paulo. E eu sou uma parlamentar que questiona isso o tempo todo. Uma das políticas que mais são importantes para mim, que eu mais penso do ponto de vista da política pública, é justamente a segurança pública. Então, eu questiono sim assassinatos de jovens negros que são executados pela polícia militar o tempo todo no estado de São Paulo, que tem índices altíssimos de violência policial. E cada vez que eu questiono isso no parlamento, me devolvem dizendo, você quer defender bandido? Você tá com dó, leva para casa. Então, são pessoas que estão dizendo que existem vidas que valem menos do que outras. Sim. E eu não digo que a vida de ninguém vale menos do que outra. Eu nunca disse que a vida de um policial, por exemplo, vale menos do que a vida de um jovem negro da periferia. Então, eles também não podem dizer que a vida de um jovem negro da periferia, que não foi julgado, que não passou por um processo, mas que foi executado por um policial, vale menos. Imagina para uma mãe ouvir isso todo o tempo. Sabe? Quantas mães negras e periféricas perdem seus filhos para violência? E a gente sabe que o negro e o pobre, ele é o mais atingido, né? Com certeza. Sempre. Existe uma máxima que fala que a bala perdida só encontra... Ela já tem um formato de pessoa que ela quer encontrar. Com certeza. Com certeza. E essa é a dificuldade de uma política de segurança pública em que as pessoas só pensam, arma mais, dá mais dinheiro para a polícia, dá mais arma para a polícia, e não investe em inteligência, não investe em investigação, investe só nisso, no armamento, na execução, e para a gente isso não vale. Só que o que mais tem é pessoas que defendem essa forma de fazer política, e a política desse jeito, né? Desse jeito que é baseado no recrudescimento, na violência, na política do ódio. Então, eu tenho dito muito por aí que a gente precisa pensar um pouco no futuro. A gente precisa pensar um pouco, trazer mais perspectivas de vida e de esperança para as pessoas. Porque nós estamos há anos falando sobre retrocesso. Esses retrocessos existem, esses retrocessos existiram na nossa vida. Todo mundo sofreu durante a pandemia com a perda de entes queridos, de amigos. Todo mundo passou por um processo de empobrecimento que foi muito duro. A gente viu as pessoas passando fome durante a pandemia, e se não fosse a nossa solidariedade, a solidariedade do nosso povo, provavelmente o que teria acontecido é que mais e mais pessoas teriam passado fome. Então foi graças à nossa solidariedade, a solidariedade que a gente aprendeu a viver, que as pessoas viveram um pouco melhor na pandemia. Só que agora tá na hora de falar sobre futuro com as pessoas. Sim. Tá na hora de apresentar um projeto político de esperança, tá na hora de apresentar um projeto político de como a gente vai caminhar para frente, vai poder voltar a sonhar. Então, cansa muito viver correndo atrás de barrar retrocesso. Não dá para ser só isso. A gente precisa voltar a sonhar. Então, eu estou muito focada nisso, em pensar como a gente constrói ou reconstrói um país que, na verdade, é um país que precisa voltar a sonhar, precisa voltar a respirar, uma coisa que, infelizmente, nos últimos anos a gente não fez. A questão, Paula, da diferença de voto entre Lula e Bolsonaro, a gente, por mais que a gente teve vários exemplos do ex-presidente Bolsonaro, da forma que ele tratou a pandemia, da forma que ele tratou as pessoas que estavam morrendo, atrasando a compra de vacina, enfim, todo mundo sabe dessa história. E aí, quando se abre, muito se acreditava que não poderia não ter segundo turno, e a gente vai para o segundo turno, abre a urna, graças a Deus, o Lula vence, mas com uma diferença, uma margem percentual de votos, na minha visão, pequena. E eu me assusto até hoje quando eu vejo essa diferença. Me assusto porque a gente viveu um fantasma, e eu falava aqui nessa mesa com alguns convidados que passaram por aqui, que o Brasil, nós não aguentaríamos mais 4 anos de Bolsonaro. E graças a Deus o Lula entrou, mas com uma diferença muito pequena. E aí a gente fica aquele fantasma de Bolsonaro. Como é que você viu essa questão? Eu tenho convicção de que a extrema-direita é a força política mais forte e organizada do país. Eu acho que não tem nada hoje como organização da extrema-direita no Brasil, infelizmente. Falo isso com muita tristeza, com muito peso no coração também. Durante a campanha eleitoral eu dizia muito que derrotar o Bolsonaro nas urnas não significaria derrotar a extrema-direita na sociedade brasileira. A gente tem muitas provas disso. Infelizmente, olha a dificuldade que existe de pensar, de fazer um governo federal que de alguma forma pense em pautas minimamente progressistas ou pautas que defendem a vida do povo, de pessoas que são historicamente marginalizadas e excluídas da sociedade brasileira. É muito difícil falar
sobre isso. É muito difícil se livrar da violência que a gente se enfiou nos últimos anos. É muito difícil conversar com as pessoas sobre o que é o conservadorismo, sobre o que é a ameaça democrática. Acho que prova disso foi o fato de que o que a gente viveu no dia 8 de janeiro é inacreditável. É inacreditável, na verdade, para quem não entende o peso que a extrema-direita tem, porque é verdade que a diferença foi muito pequena. Sim. E a diferença ser muito pequena mostra pra gente que a gente acertou em fazer uma campanha incansável pro Lula e pro Haddad, que a gente acertou em não descansar em nenhum segundo e ir pra rua. Eu lembro muito bem que a bancada feminista fez parte, na verdade, a nossa grande força na campanha eleitoral era falar sobre a importância de derrotar o Bolsonaro nas urnas. A gente falava sobre isso todos os dias. Era quase que secundário dizer vote na bancada feminista. O mais importante era colocar a nossa candidatura à época à disposição desse projeto político de derrota do bolsonarismo. E nós ganhamos, fomos muito bem votados, foi a terceira candidatura mais bem votada do Estado, 260 mil votos. E no dia seguinte à votação do primeiro turno, as pessoas estavam mal, estavam quase com um sentimento de ressaca. Sim. Eu lembro de ter gravado um vídeo dizendo, gente, olha só, vamos levantar e a gente precisa ir pra rua disputar cada voto. Isso aqui não acabou. Essa não é uma luta ganha. A gente queria ter ganho no primeiro turno, a gente não ganhou. Mas foi o nosso esforço que fez com que a gente terminasse o primeiro turno na frente do Bolsonaro. Só que agora a gente não pode descansar nem um segundo. Então eu lembro que a gente fez panfleto, foi pra rua, montou banquinha, conversou com todo mundo, em todo lugar que a gente pôde e seguiu, estendeu de uma campanha eleitoral que já tinha sido muito cansativa até o primeiro turno para se eleger. A gente entendeu que a nossa responsabilidade como terceira candidatura mais bem votada do Estado era seguir colocando o nosso projeto a serviço da derrota do bolsonarismo. E aí, depois que tudo isso aconteceu, veio a posse e a gente disse, o dia 1º de janeiro precisa ser um grande movimento em Brasília para não impedir, que pode ser que eles façam isso, a posse do Lula. Sim. Já tinham dado indícios disso na diplomação, queimado o ônibus, aquela história toda em Brasília. E aquelas ameaças veladas. Exatamente. A gente falou, dia 1º de janeiro tem que estar todo mundo lá. A gente fez uma festa linda, tal, todo mundo feliz. Uma semana depois, uma tentativa de golpe. Porque não teve outro nome. Sim. Não foi uma brincadeira, não foi uma loucura. Foi uma tentativa de golpe no Brasil. Invasão da sede dos 3 poderes, depredação de tudo. Essas pessoas em lugares. Exatamente. Foi uma coisa muito... Exatamente. Então não é só uma loucura. A gente não pode tratar assim. Existe um setor no Brasil que está empenhado em acabar com a frágil democracia brasileira. E isso mostra para mim que, apesar... dessa pequena diferença, se a gente não tivesse feito tudo o que a gente fez, provavelmente a gente teria perdido essa batalha. E ao perder essa batalha, é quase como se esse tivesse sido o primeiro round. Né? As eleições acabaram de fato, não tem terceiro turno das eleições como tentaram fazer a gente acreditar. Isso não existe. Mas o que existe é um processo muito importante de garantia de que a democracia no Brasil siga existindo e que o projeto que a gente escolheu nas urnas em nível nacional seja um projeto aplicado no Brasil. E justamente por isso eu acho que as eleições do ano que vem vão ser um termômetro importante. A gente tem que olhar para o que vai acontecer nas capitais. Se os candidatos progressistas, né, ou parte de alianças progressistas ou de partidos políticos de esquerda vão ser vitoriosos, ou se os candidatos mais ligados ao bolsonarismo vão ser vitoriosos. Eu falo, por exemplo, da capital. Lá na cidade de São Paulo, a gente tem a possibilidade de eleger o Guilherme Boulos prefeito da cidade de São Paulo. Esse é um grande empenho nosso. Muito bem, né? Ele está muito bem, ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Mas a gente também tem uma possibilidade, um candidato, que é o atual prefeito, vai ser candidato, mas também pode ser que, e a direita está batendo cabeça nisso, exista um candidato puro sangue do bolsonarismo, que é a ideia do Ricardo Salles. Sim. Isso é pensar num segundo turno que seja Boulos versus Ricardo Salles, é pensar justamente nessa reprodução do que foi o segundo turno nas eleições de 2022. Então, assim, isso não é uma vitória que está dada, a gente não pode dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro, a gente pôde respirar, ainda bem que a gente pôde respirar, a gente precisava respirar, mas a gente também precisa tomar fôlego para seguir nessa batalha. Eu quero agradecer a sua visita aqui, por ter deixado um tempinho na tua agenda para vir. A gente sabe que você ainda tem compromisso. É muito bom falar com pessoas que pensam no coletivo, de fato. Porque eu acho que é isso. Eu costumo dizer que a política
ela tem que servir quem mais precisa, que é o povo periférico, que é aquela molecada que a educação não chega, aquela molecada que muitas vezes entra para o tráfico porque é a única oportunidade que aparece, enfim, e é muito bacana quando eu vejo mulheres defendendo essa bandeira, porque assim, a gente sabe que a gente também está num país no qual o machismo predomina, e quando uma mulher pega um microfone com cargo eletivo, levanta a sua voz, isso ofende muito mais que qualquer outra coisa ao homem, e aí a gente vê esse movimento feminista, esse movimento que briga, mas não só pela mulher, e sim pelas causas minoritárias, que a gente falou aqui, mas é sempre bom repetir, a gente tinha avançado alguns degraus, voltamos, regredimos, e agora parece que o desafio é bem maior, né, Paula? Com certeza. Também estou muito feliz de ter vindo aqui, como eu disse, conversar com lutadores e lutadoras do interior do estado de São Paulo é uma coisa que nos traz muita alegria e muita energia, porque a gente está lá, distante daqui, há muitas horas daqui, mas toda vez que a gente pode sair um pouquinho, eu acho que o mandato parlamentar deve servir a isso, não deve ficar dentro de uma casa legislativa, lá parado, mas cada vez que a gente pode sair, conversar com pessoas que estão fazendo coisas muito parecidas com a gente, ainda que não na política institucional, do lado de fora da Alesp, é uma alegria, então agradeço muito o convite, dizer que o nosso mandato e eu estamos à disposição para voltar sempre, continuar conversando, bater muitos papos, porque eu acho que essa luta aí que a gente está travando coletivamente é uma luta que ainda vai durar bastante tempo. E num breve retorno eu prometo fazer um café, porque está muito quente, né? Eu achei que vocês não queriam tomar café. Pessoal, agradeço a companhia de vocês, que sempre compartilham o nosso conteúdo, curta, gostou, mande para os amigos, tá? Semana que vem tem mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40. Abraço a todos, juízo, cuide-se, tchau. Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Primeiramente cumprimentar vocês. Esses políticos fizeram de bom para Batatais em 2 anos. Ministro da Educação envolvido em esquema de corrupção com barras de ouro. O que não faz, na sua visão? Já tiveram aqui o prefeito, os secretários, vereadores? Só vem aqui no dia que puseram os postes e não voltou mais. Que 2 anos a gente tem eleição? Só vem aqui de 4 Mas o empréstimo para investimento não é dívida. É dívida, sim. Tudo que você faz de empréstimo, você contrai uma dívida. Vai melhorar muito. Mas vai melhorar muito. Como nunca teve antes em Batatais.